o demo e review da Ibanez Fireman, modelo assinatura de um dos meus heróis, o Paul Gilbert, guitarrista do Racer X e do Mr. Big. E esse instrumento aqui foi comprado numa viagem a Nova York que eu fiz em junho de 2013. É um instrumento super legal e eu uso ele apenas para tocar com a banda Bump Ahead de Mr. Big aqui no Rio de Janeiro. Se você quiser conferir o material da Bump Ahead, o link para a página no Facebook está aqui na descrição. É só entrar ali e clicar para você começar a acompanhar a gente. E se você gosta de Mr. Big e mora no Rio de Janeiro, quem sabe você não possa ir no próximo show nosso. Bem, falar um pouco da guitarra, né? Essa colaboração entre o Paul Gilbert e a Ibanez surgiu da ideia louca que o Paul teve de pegar um shape de Iceman, que é esse shape aqui, e inverter ele, flipar ele desse jeito. No Photoshop ele adicionou esse cutaway para você ter acesso a essas casas aqui embaixo. Colocou um escudo, os eletrônicos, né, chave, os dois knobs, e 3 single coils angulados ao contrário. Por que ele faz isso? Numa Strato tradicional você pode reparar que o single coil ele é desse jeito, né? Ele é angulado nesse sentido, o que torna os polos das cordas agudas mais próximos da ponte e os polos das cordas graves mais longe da ponte. Quando você faz isso, você torna as cordas mais graves um pouco mais firmes, porque você está pegando uma região mais aguda da corda, e tira um pouquinho da estridência das cordas agudas, porque você está pegando uma região mais grave delas. E ele angulou todos esses captadores assim. São 3 captadores da DiMarzio. Esses dois aqui são os injectors da assinatura dele. E esse aqui é um Area 67, para justamente contrabalancear e dar os sons intermediários de uma chave de 5 posições de uma Stratocaster. Volume e tonalidade Masters. Esse volume aqui, ele é o botão mais longe, a de tonalidade é o botão mais perto. Não sei por que ele gosta assim, ele deve ter se habituado a ter um botão de volume longe e gosta de passar a mão no ar e pegar ele como a primeira coisa que ele alcança na guitarra. Eu confesso que estou acostumado com o botão de volume mais perto, mas isso aí é questão de hábito. É uma guitarra com corpo de mogno e braço colado. Esse braço aqui, ele é um braço de 3 peças, são 2 peças laterais de mogno e uma central de maple. E essa escala aqui é uma escala de rosewood. Esse instrumento tem o braço mais gordo e mais robusto que eu já toquei na minha vida. É um braço substancial. Realmente tem bastante madeira aqui para você catar. Não tem nada a ver com os braços fininhos que a Ibanez geralmente faz. Para meio que contrabalancear isso, tornar esse instrumento algo tocável, afinal de contas, um braço grosso demais, ele acaba sendo contraproducente se você está trabalhando com shredding e com velocidade que nem o Paul Gilbert trabalha. Ele colocou trastes que são bem fininhos, mas eles são bem altos. Então acaba que isso contrabalanceia o fato do braço ser bem grosso e torna esse instrumento bem agradável de se tocar. Diz o próprio Paul Gilbert que essa aqui é uma versão reduzida do braço que ele usa. Que o braço que ele usa é ainda mais grosso, que é tanto quanto surreal. Esse braço grosso com esse neck joint, com essa junção aqui, diz o Paul que adiciona para ser um instrumento que vibra bastante e que fala bem alto. Eu não tenho como discordar dele no quesito qualidade de reverberação. Não sei se é por isso, mas uma coisa que eu tenho que admitir é que esse instrumento fala bem alto, mesmo desplugado. Eu estou habituado a tocar com instrumentos de escala longa, escalas de Stratocaster, né, de 25 polegadas e meia. Esse instrumento tem uma escala curta, a escala de Les Paul, é de 24 polegadas e 3/4. Inclusive até com uma ponte de 2 peças, uma Tune-o-matic com stop tailpiece que nem uma Les Paul, 3+3 na disposição das tarraxas. Isso diminui a tensão da guitarra. Como as músicas do Mr. Big são muito altas de se cantar, e cantar num show de 2 horas pode ser bem cansativo para o vocalista, nós na banda Bump Ahead afinamos um semitom abaixo. Eu utilizo cordas 011 em escala longa em padrão. Quando eu trouxe para um instrumento de escala curta, corda 011 em bemol, eu achei muito frouxo. Então eu equipei essa guitarra com cordas 012. Ela tá bem durinha, do jeito que eu gosto, respondendo bem a paletada. Isso se traduz em corpo. Uma guitarra está com um corpo incrível, tem um som bastante gordo e bastante presente. Quando eu pensei no setup desse vídeo, como que eu ia ligar meu equipamento e microfonar isso tudo, eu tentei fazer o mais próximo possível do setup do Paul. Ele liga o amplificador dele com um som crunch, com uma distorção bem leve, que não gera feedback nem nada, é uma distorção bem tranquila. E ele coloca o pedalboard dele inteiro na frente desse amplificador. Eu não tenho um pedalboard igual ao do Paul Gilbert, com os pedais de assinatura dele, e nem com as coisas exclusivas que ele tem. Porém, eu tenho um TC Electronic Nova System, que tem muitos efeitos, todos eles muito bacanas, e tem 2 circuitos, um de overdrive e um de distorção, analógicos. Como o amplificador já está distorcido, o que vai prevalecer é o som do amplificador, não do Nova System. Então eu pensei, por que não colocar ele na frente do amp e tentar extrair um efeito parecido com o que o Paul Gilbert tira. Eu achei que o resultado ficou bem legal. Vamos começar a trabalhar com as sonoridades agora. Esse próximo exemplo, ele coloca o Nova System completamente em bypass. É como se eu tivesse com uma guitarra ligada direto no amp. E eu vou fazer um riff de rock bem genérico e passar entre as 5 posições do captador para você ver como a transição da ponte para o braço, ela não é
ela não é brusca no sentido de parecer que está com outro instrumento. Realmente esses sons fazem sentido juntos e você pode tranquilamente trocar a chave de posição sem se preocupar com mudanças muito drásticas, né? Por mais que cada capelo tenha a sua característica sonora, todos eles fazem sentido juntos, o que é uma coisa bem bacana. Os dois próximos exemplos trabalham com guitarra limpa, e limpo entre aspas, porque o amplificador continua sujo, né? Porém, na frente dele eu coloquei um compressor, eu limpei o som no botão de volume da guitarra, está em torno de 40%, e no primeiro desses exemplos eu coloquei a posição 4, que mistura o captador de ponte com o captador do meio, e no segundo exemplo eu coloquei na posição 2, que mistura o captador do braço com o captador do meio. Isso tudo sem esquecer do pitch shifter que eu utilizei para dar a sonoridade de coros que você ouve em muitas músicas do Mr. Big, não só nas baladas. Para esse próximo exemplo, eu utilizei, em detrimento do que foi na introdução, um circuito de distorção, um circuito de overdrive. Por quê? Para empurrar um pouco mais de médio e valorizar a definição de corda por corda, mesmo porque a música Take Cover ela tem um riff que trabalha com corda solta o tempo todo. E não é legal perder esse agudo. E o resultado ficou esse aqui.
Pro próximo exemplo, eu voltei com uma sonoridade de distorção, eu liguei a distorção novamente, o que dá mais peso e mais ganho. E ficou bem claro para demonstrar como esse pickup de ponte, o Injector, ele tem bastante corpo, por mais que nenhum deles seja de alta saída. Os dois próximos exemplos são também com distorção, com captura da ponte, porém eu usei o Nova System para simular o Phase 90 do Van Halen, né? Um dos pedais mais clássicos de phase shifting que você vai achar por aí. E ficou mais ou menos assim. Bem, considerações finais. Eu, como fã do Paul Gilbert, sou 3000 vezes feliz por ter esse instrumento. Eu adoro essa guitarra, eu acho ela linda de morrer, e tem um extra que ela é vermelha, que é a minha cor favorita. Então, meio que, de certa forma, é uma satisfação pessoal ter esse instrumento. Pergunta de $1 milhão que eu sei que vão me fazer: se eu tenho intenções de trocar esses Gemarsos e colocar os Tesla, empresa com a qual eu tenho uma parceria muito legal. Não, eu não tenho intenção de trocar esses captadores. Primeiro porque esse instrumento não é o meu instrumento principal, ele é o instrumento que eu tenho que eu menos uso, justamente por ser a banda que faz shows com menos frequência, né? Mr. Big é uma banda com um público bem específico e não rola show toda semana. E segundo porque eu comprei esse instrumento para ter o som do Paul, então ele vai continuar com os DiMarzio, mas nos meus instrumentos que levam o meu nome, que são customizados por mim, eu vou manter os Tesla, que tem uma sonoridade mais próxima do que eu quero ouvir. Esse DiMarzio tem um som um pouco fechado demais pro meu gosto, né? Então acaba não sendo a escolha ideal pra mim. Se você curtiu, legal, a guitarra tem a sua cara. Mas eu ainda prefiro aquele som de PAF mais aberto, mais rasgadão, que essa guitarra aqui não oferece. Quanto aos componentes, essas tarraxas aqui elas são hidráulicas, elas são seladas, mas elas não têm marca. E elas, eu confesso que elas desafinam com um pouco mais de frequência do que eu gostaria. Não era gritante, não era bizarro, não é nenhum tipo daquele tipo de instrumento que nunca para afinado, ela afina muito bem, segura bem a afinação. Só que as tarraxas podiam ser um pouquinho melhores, né? São os contrapontos de ter que se fazer um instrumento em série e fazer um instrumento barato. Essa guitarra aqui é a versão chinesa, essa aqui não é a versão japonesa mais cara, eu comprei a versão mais barata. Os captadores são bem legais, são da DiMarzio, são uma boa marca. A ponte é bem bacana, ela tem trava tanto na Tune-O-Matic quanto no Stop Tailpiece. E os eletrônicos não me passaram muita confiança não. A base dessa chave aqui é de plástico, né? E esses potenciômetros aqui, eles são aqueles mini pots, não são aqueles potenciômetros grandes da CTS ou da Noble que eu gosto de utilizar. Então isso aqui vai ser modificado em breve. Por mais que eu vá manter o layout, esses pots, essa chave vão sair por itens de um pouco mais de durabilidade. Porque eu não sou nem um pouco carinhoso com as guitarras. Eu bato mesmo na chave, eu giro os potenciômetros com bastante vontade. E eu não posso me dar o luxo de perder um potenciômetro ou uma chave no meio de um show. Fora isso, ótima guitarra, adoro o som dela, adoro a tocabilidade dela. E por estar um pouquinho mais dura do que as outras, ela acabou virando a minha guitarra de estudo. Eu uso essa guitarra para praticar, porque ela tem um braço maior, ela é mais difícil de tocar, ela tá com corda 012, é uma corda um pouco mais pesada. E quando eu pego as outras guitarras eu saio voando, né? Então acaba sendo legal ter esse instrumento aqui e me obriga a tocar ele com uma frequência também. Bem, pessoal, esse foi o demo e review da Ibanez Fireman, assinatura do Paul Gilbert. E eu espero que gostem. Se você curtiu o vídeo, curtiu o som da guitarra, curtiu a produção, acha que isso aqui foi informativo, que te ajudou de alguma forma ou ajudou a outros de alguma forma, não se esqueça de clicar em curtir, se inscrever no canal, adicionar o vídeo favoritos e fique ligado, mais coisas em breve.
Forte abraço, até a próxima.